Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Está entrando no ar o programa Santa Casa e você, que tem o objetivo de discutir a saúde na nossa região. No programa de hoje, nós temos a presença do médico José Carlos Clemente, que é diretor clínico da Multimagem. Dr. Clemente, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando para o senhor, que fez um grande investimento, criou um grande complexo, um prédio exclusivamente para atender os seus pacientes e também os pacientes do Plano Santa Casa e Saúde. Eu pergunto, é mais fácil quem é do ramo gerir a própria atividade? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e de toda a equipe. Olha, mas respondendo a sua pergunta, Guto, tem a ver sim. Eu acho que, seja num hospital, seja numa clínica em si, prestadora de serviço, como é o caso da Multimagem, na verdade ela presta serviço para mais de 400 convênios, para você ter ideia. É bastante gente, né? Incluindo o setor público. Tem uma divisão da Multimagem que atende o setor público, que é a maneira de você fazer a sua contribuição social. Mas eu diria que é uma verdade. Assim. Normalmente quem trabalha na área, quem já desenvolveu algo tão importante como algumas clínicas, mas em especial nós estamos falando da Multimagem, eu acho que realmente você tem uma facilidade melhor de fazer um bom trabalho do que isoladamente um serviço que se monta sem uma base estrutural boa ou sem um histórico bom, né? Lá na Multimagem, por exemplo, a gente realmente seleciona um médico e exige que ele realize cursos de extensão, muitos dos quais fora do Brasil. A gente tem convênio com algumas universidades de Boston, então a gente manda a gente para lá, né? Alguns ficaram alguns anos, outros vão ano a ano, lá fica um mês, se ele foi naquele ano ele não vai no seguinte, mas enfim, a gente mantém com todos os médicos uma base bem estruturada no sentido de tecnologia, de equipamento, mas também do ponto de vista de preparo do médico para operar esses equipamentos e, consequentemente, dar um resultado melhor para o paciente. E em que melhora esse investimento na capacitação do médico lá para o paciente, na ponta da ação? Aliás, é um negócio muito interessante isso, porque o equipamento é fundamental hoje, né? Não adianta você ter uma pessoa de ponta se você tiver um equipamento ruim. Então, isso é uma verdade. Por outro lado, o contrário também é verdade. Não adianta você ter um equipamento de ponta se você não tiver uma pessoa preparada para operá-lo e também um médico que saiba dominar bem aquela tecnologia, né? E a gente pode dizer isso desde a época raio-x. O raio-x foi descoberto em 1895 e a partir daí ele ficou anos e anos a fio, até a década de 70, o início da década de 70, só existia o raio-x.
Então não é tanto tempo assim. Depois, com a tecnologia e com a TI, tecnologia de informação, então os computadores, em praticamente 50 anos, ele foi extremamente rápido, evoluindo do raio-x para ultrassonografia, para densitometria, para tomografia, para ressonância magnética, para o PET-scan, PET-CT, agora tem um PET-ressonância. Então, são evoluções que foram havendo e evidentemente, dando resultados melhores para o médico. Só que ele tem que estar habilitado para isso. Então, ele tem que fazer cursos, senão ele não acompanha. Eu posso dizer que até que meu caso, por exemplo, eu acabei fazendo 6 anos de residência. Né? Então, normalmente, antigamente se fazia 2, atualmente se faz 3. Mas, por conta dessa tecnologia avançando, você acaba tendo que fazer sempre mais, e isso não vai ter fim. A atualização é constante. É constante, né? Tem que ser constante. Porque apareceu uma coisa nova, você tem que estar em cima. Ou então vai ficar um médico fazendo aquele tipo de coisa. Feijão com arroz sempre. Feijão com arroz sempre. É possível? É. Num grande grupo você pode ter pessoas que só façam raio-x convencional, por exemplo. Outros só façam ultrassom. Isso já existe na Multimagem, por exemplo, é um grupo muito grande. Então, um faz só tomografia do tórax, outro só do abdômen. Existe uma especialização já dentro do raio-x? Existe uma especialização dentro da radiologia e mesmo dentro de uma área da radiologia ainda existe uma especialização. Por exemplo, nós temos médico lá que só faz ressonância e alguns só faz ressonância osteoarticular. Ou seja, ele já faz uma especialidade dentro da radiologia e dentro dela ainda um pedaço. Isso só dá para fazer num grande grupo, onde você divide as tarefas para melhor atender. Então é claro que se uma pessoa faz um pedacinho de uma especialidade, ele fica muito mais hábil em termos de resultado do que aquele que faz tudo. Né? Isso é uma coisa. Mas só dá para fazer isso num grande grupo. E a gente felizmente conseguiu isso. E ali na torre da Multimagem, doutor, quantas especialidades são concentradas ali? Dentro da radiologia todas. Então nós temos lá o raio-x, a ultrassonografia convencional, que acaba fazendo o Doppler, as biópsias, a mamografia digital, as biópsias em geral, um aparelho exclusivo para biópsia só de mama, aí a tomografia multislice, a ressonância magnética, tem aberta, tem fechada, o PET-scan, o PET-CT. Então a gente acabou abrangendo todas as áreas antigas e atuais da medicina diagnóstica. Eu tive conhecendo lá o serviço, conheci as instalações, e o que me chamou a atenção, doutor, foi a forma do acolhimento. Hoje, a gente sabe que o acolhimento na área da saúde, em todas as áreas, mas na área da saúde principalmente, porque o paciente chega fragilizado, com algum tipo de problema, o atendimento, o acolhimento é um dos diferenciais. E a gente pôde perceber que o corpo, tanto do atendimento, as meninas do administrativo, quanto os profissionais do raio-x, os médicos, enfim, eles têm um cuidado muito grande em olhar o paciente nos olhos, conversar com o paciente, ou seja, não é aquela consulta a toque de caixa. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da humanização do acolhimento. Olha, eu acho isso fundamental. Eu diria que, até no setor público, eu acho que o que falta é humanização ainda. Nós precisamos realmente humanizar o atendimento, isso de uma forma geral, mas especificamente falando da clínica Multimagem, por exemplo. A gente faz treinamentos, é claro que eventualmente há problemas, mas a gente tenta fazer com que esse atendimento seja o mais humanitário possível, porque como você bem disse, as pessoas que vão lá, muitas delas estão extremamente carentes, né? Às vezes é a suspeita de uma doença um pouco mais grave, às vezes nem é isso, mas ela está ansiosa porque não sabe o resultado final. E eu acho que é super importante esse olhar nos olhos, esse bom dia gostoso, ou uma boa tarde, e aquele atendimento realmente que dê uma atenção especial para o doente. Infelizmente, nós temos aí um problema que às vezes soa como da clínica e que realmente não é, que são as autorizações pelos convênios. Né? Tem convênios que são rápidos,
e autorizam na hora, por exemplo, rapidamente. Tem convênios que as pessoas já vêm autorizadas, isso ajuda muito. Agora, existem convênios que você só pode autorizar no momento que está lá. Só que demora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso é um complicador. Porque muitas vezes o paciente pensa que você não quer atendê-lo. Que é um problema burocrático de quem está fazendo ali o serviço. Exatamente. Muitos pacientes acham que é a clínica que está dificultando. E eu sempre digo, quando eu encontro algum, assim, fala, não, o nosso negócio é fazer exame. Então, a Multimagem ganha fazendo exame, não o contrário. Então, ela não tem interesse que o paciente vá até lá e não faça o exame. Né? Ou que demore para esse exame ser feito. É porque a imagem dela ficaria comprometida. Mas é o convênio que dificulta aquilo. Aliás, eu acho que aproveitar teu programa para fazer um apelo aí para as autoridades públicas, né? Especialmente em termos de Agência Nacional de Saúde, em termos de Ministério, para realmente a gente precisa mudar isso aí. Eu sou adepto do cartão. Assim como você tem cartão de crédito... Tecnologia. Assim como você tem cartão de crédito, passa um cartãozinho lá. Se a pessoa não tiver nenhum problema com o convênio, por não pagamento ou alguma irregularidade, a autorização vai ser automática, desde que contemple aquele tipo de procedimento. Né? E eu acho que isso hoje a tecnologia faz isso muito bem. Doutor, eu tenho que fazer um break. Você fica agora com o quiz da Santa Casa e na sequência nós voltamos com a resposta do quiz e com mais Dr. Clemente aqui no Santa Casa e você. 1 minuto. Quiz Santa Casa. Na época em que foi criada a Santa Casa, a cidade de Santos ainda não existia. Qual era o nome do povoado onde nasceu a Santa Casa? Alternativa A, Embaré. B, Emguaguaçu. C, Vila Matias. Ou D, Porto Geral. Esse quiz está mais complicado, não tem problema. Pense aí que voltamos já já para tirar sua dúvida. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. Voltamos. Só para lembrar que quando foi fundada a Santa Casa, a cidade de Santos ainda não existia. O local era apenas um povoado que pertencia à capitania de São Vicente. Então, qual foi sua escolha? Parabéns para quem escolheu Enguaguaçu. Especialistas em língua tupi afirmam que o nome significa Enseada Grande. Já estamos de volta com o programa Santa Casa e Você. Espero que você tenha acertado a resposta do nosso quiz. No programa de hoje, nós trazemos a presença do médico Dr. José Carlos Clemente, que é diretor técnico da Multimagem. No bloco anterior, o Dr. Clemente estava falando da importância da tecnologia para se minimizar o tempo de espera no atendimento. Doutor, pode continuar no seu raciocínio? A tecnologia hoje é o carro-chefe da humanidade, né? Então, como a gente estava dizendo, um cartão resolveria todo esse problema, né? Esse cartão valeria até para o SUS. Por exemplo, o que existe em Santos hoje em termos de saúde pública? Todas as cidades da Baixada, para procedimentos de alta tecnologia, acabam vindo para Santos. Mas Santos acaba não recebendo essa verba que foi destinada para aquela cidade. Se você tivesse um cartãozinho, esse cartão geraria um crédito na cidade onde você foi atendido. Eu acho que seria muito justo, né? Simplesmente transferir esse crédito. Ele saiu da cidade dele, mas espera, vamos transferir esse crédito. Eu acho que seria uma coisa muito simples de ser resolvida, mas tem que ter uma boa vontade das autoridades, porque realmente, senão a gente não avança, não. Isso acontece em qualquer lugar americano, né? Não existe esse problema. Onde você quer que vá, você passa o seu cartãozinho lá, automaticamente, lá a gente não fala em planos de saúde, são seguros de saúde, mas você não existe problema nenhum. Como não existe aquele problema, ele glosou um procedimento já autorizado. Não, se autorizou, não pode glosar. Está autorizado, está autorizado. Está autorizado. Mas daí inventa, não, mas aqui tem uma rasurinha que não existe. Trocou o número. A grande maioria das glosas são indevidas. São forjadas, inclusive, né? A gente até reclamou de um determinado convênio aí, que dizia que estava irregular o número, a data, isso, aquilo, a gente provava que não era, mas continuava glosando. Tinha sempre um probleminha. O problema é que, na verdade, não era real. Quer dizer, você tem que entrar na justiça para mostrar que não é real, porque, de repente, faz uma glosa gigantesca. Isso prejudica absurdamente o paciente. Que o paciente chega lá e fala que está irregular, que está rasurado e não deixa o paciente fazer o exame, porque ele não autoriza o exame. E muitas vezes esse paciente, com sacrifício, mantém o plano em dia, paga direitinho, quando tem que receber o serviço, acaba sendo prejudicado. E pior, que às vezes é de longe, né? Você pega uma pessoa de Itanhaém, às vezes Peruíbe e tal, e vem e tem essa dificuldade. Então, é claro que isso não é um número absurdo, mas eu acho que deveria ser mais rápido. E mesmo os bons planos, às vezes, até dentro de entidades públicas mesmo, eles demoram, né? E dificulta esse atendimento, essa humanização que você falou. Porque se o convênio autoriza rapidinho, esse paciente praticamente não sofre. A gente pede para chegar 15 minutos antes. Tem convênios que já vem autorizado, está tudo bem, autoriza rápido, tudo bem. Alguns demoram 3 horas para autorizar. E esse paciente está, às vezes... em jejum. Em jejum, às vezes está um pouco debilitado e você não consegue atendê-lo. E realmente pode parecer que às vezes é um problema da clínica, quando na verdade é um problema do convênio. E você me corrija se eu estiver errado. Nesse cartão que você sugere,
estão todas as informações ali do paciente. Exatamente. Uma eventual doença que ele já tenha, quer dizer, o raio-x do paciente vai estar dentro daquele cartão, de um chip, enfim. Todas as informações vão estar ali, quer dizer, vai se evitar, por exemplo, de você pegar um telefone para autorizar um procedimento, e essa linha, às vezes, não vai estar disponibilizada. Isso vai agilizar, e saúde, a gente sabe que também faz parte a questão da humanização que a gente está conversando aqui. Nada como ter alguém do ramo para tirar essas dúvidas. Doutor Clemente, você falou em relação à saúde fora do Brasil. Tem alguma coisa que a gente possa aprender com alguns exemplos, por exemplo, da Inglaterra, com alguns exemplos dos Estados Unidos? São medicinas diferentes, né? A medicina inglesa é uma medicina mais comunitária. A medicina norte-americana é aquela medicina formada para que o médico saia da faculdade e já atue numa questão, numa área mais particular. Você poderia falar a respeito o que a medicina brasileira pode absorver de um e de outro, o que é bom de um e de outro? Também é muito interessante essa pergunta. A Inglaterra está mudando um pouco, né? Na verdade, a coisa é mais socializada, ela está tendendo a ir mais para o privado, porque o governo não consegue arcar sozinho com esses custos. E eu não vejo o lado ruim, contanto que essa adaptação seja feita gradual, que é o caso da Inglaterra hoje, vai mudar sim, certamente. Como é o caso da Noruega, por exemplo, que também a gente pensa, não, lá é tudo de graça, é tudo socializado, e a coisa também não é bem assim, né? Mas todo mundo é bem atendido. E nos Estados Unidos, que é basicamente privada, uma pequena faixa apenas de pessoas usam o Medicare ou Medicaid, que aliás foi inclusive melhorado com a entrada do Obama. O Obamacare? O Obamacare, né? Mas que realmente foi importante para aquelas pessoas carentes e tal. Agora, com relação ao restante, como a grande maioria tem o seguro-saúde, as pessoas são realmente muito bem atendidas. Mas a gente podia, até no Chile, você poderia ver como um bom exemplo para a gente, né? O Chile, ele realmente tem uma medicina realmente de ponta. Você vê, mas o Chile, é o Chile. Aqui do lado. Do ladinho. Uma medicina de ponta, altamente sofisticada. Porque o governo fez o quê? O governo, juntamente com as entidades privadas, ele classificou os serviços médicos. Então, o serviço que não tem tecnologia, ele é um serviço, vamos dizer, C. O que tem uma tecnologia mediana, ele vai para o B. E o que tem alta tecnologia vai para o A. Só que os pagamentos para esses serviços também são distintos. Quem não tem tecnologia ganha menos do que quem tem uma mediana e ganha menos do que tem uma alta tecnologia. Por conta disso, e também por um estímulo à tecnologia, por exemplo, no Brasil você paga 60% de imposto para trazer um equipamento. No Chile é 19%. É muita coisa, né? 19%. Então houve uma desoneração também por parte dos tributos governamentais. Você paga um IVA lá, né? Imposto de valor agregado, que é 19%. Tudo é 19%. Ou seja, é uma alíquota baixa. E além disso tem um estímulo para essa tecnologia. Se você tem uma tecnologia maior, você ganha um valor maior por exame. Ou por consulta seguida de exame. E por conta disso, você praticamente tem quase que o Chile inteiro lá no topo. Você só tem alguns que estão no meio aqui, mas louquinho para ir para cima. E praticamente não tem ninguém no C. Isso tem um impacto extremamente interessante. Eu fui conhecer... quer dizer, eu fui por um outro motivo, acabei me interessando e fui conhecer essa parte. Só tem tecnologia de ponta no Chile. Exatamente porque todo mundo quer praticar tecnologia de ponta porque vai receber mais pelo procedimento. Consequentemente, a população é muito bem atendida, extremamente bem atendida. A gente poderia copiar essa ideia, que é tão simples, né? E que realmente alavanca a medicina como um todo, torna uma medicina de ponta e também de acesso a todos. Ou seja, ela fica democratizada. Democratizada. E você acha que isso no Brasil teria como ser implantado? Eu acho que teria. E a gente tem que começar isso aí, né? Está se falando
A ANS, ela está indo por esse caminho, ela vai exigir de muita gente agora a certificação, vamos dizer, certificação na ISO, na ONA ou na Joint, quem tem hospital, ela está caminhando para isso, mas eu acho que tem que ser um pouco mais rápido, né? Tem que usar isso e ter, vamos dizer, bons departamentos para avaliação dessas clínicas, no sentido de qualificá-las mesmo. Se criar um ranking, de qualidade. Se cria um ranking de qualidade, porque com isso a gente vai melhorar absurdamente, eu acho que a tecnologia e, consequentemente, o atendimento. E tem que fazer junto com isso que eu falei, ou um cartão ou uma outra maneira de você resolver isso via internet, para que as pessoas não fiquem esperando. Santos até não é um grande modelo para a gente, porque Santos, praticamente 72% da população tem plano de saúde. Então ela acaba sendo bem atendida, né? Aí você pega Cubatão, por volta de 50% tem plano de saúde, mas na medida que você vai caminhando... Quanto mais afastado da cidade polo que é Santos, mais... Você tirando Santos e Cubatão, o resto cai. Aí você vai cair para 20 e poucos por cento em São Vicente, vai chegar em Mongaguá, que vai ser 10, 12% só, né? E Peruíbe está aí um pouco acima disso. Mas assim, a grande maioria dessas cidades lá para baixo depende basicamente de atendimento SUS. Então é importante sim classificar esses serviços para que você exija qualidade, mas também para isso ela vai ter que pagar um pouco mais, né? Não pode ser, não, eu quero classificar em 3 tipos, porém vai pagar o mesmo valor para os 3, não vai dar certo. É preciso fazer uma escala de pagamento para quem faz melhor, paga melhor. Eu acho que nós vamos diferenciar bastante isso, porque todo mundo vai ter interesse em ter alta tecnologia. Infelizmente, nós chegamos ao fim de mais um programa Santa Casa e Você, que hoje trouxe o médico José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem, que deu uma aula praticamente aqui pra gente, explicou um pouco mais como funciona a medicina na nossa região. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de todos os nossos telespectadores assinantes do canal 11NET. A gente volta na próxima semana. Um abraço. Santa Casa e Você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, Diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.